Salve gurizada, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como os dois exemplos de maior desenvolvimento tecnológico da história da humanidade aconteceram justamente em países socialistas, então fica no vídeo e pega a visão que o bagulho é doido. Em 1917, quando se dá a primeira revolução socialista da história, que é a Revolução Russa, a Rússia era um país completamente atrasado, miserável, um país pobre. 80% da população da Rússia vivia na zona rural, vivia no campo. A maior parte da população era analfabeta, eles usavam ferramentas medievais. Existiam vários resquícios de uma sociedade medieval, resquícios do feudalismo, ainda existia na Rússia quando se dá a Revolução. Para tu ter uma noção, a servidão, que é uma característica típica do feudalismo da Idade Média, só foi abolida na Rússia em 1861, cerca de uns 70 anos antes da Revolução Russa. E em 50 anos, um país que tinha uma população analfabeta, medieval, vivendo no campo, alcançou a fronteira máxima da tecnologia, alcançou a fronteira máxima do desenvolvimento industrial, enviando o primeiro satélite espacial da história da humanidade. Um país que 50 anos atrás era miserável, eram camponeses analfabetos, usando ferramenta medieval, um país completamente subdesenvolvido, atrasado e um dos países mais pobres da Europa. Então é um país que usava ferramenta medieval, fazia transporte com carroça, população miserável, camponeses analfabetos. Acontece uma revolução em 1917, na década de 60 eles já eram liderança econômica, tecnológica, industrial, um dos países mais desenvolvidos do mundo. E é um salto tecnológico tão forte, tão intenso, num período tão rápido, que absolutamente nenhum outro país da história da humanidade, nem os Estados Unidos, nem a Inglaterra, nem nenhum outro país fez um processo de desenvolvimento tecnológico industrial minimamente comparável à União Soviética. A União Soviética fez em 50 anos o que os Estados Unidos levou mais de 150 anos, o que a Europa levou 200 anos para fazer, a União Soviética fez em 50 anos e fez melhor que os outros países. Eletrificação total do país, e olha que a Rússia é o maior país do mundo em dimensões territoriais, uma generalização de ensino público, de qualificação do ensino, educação da creche à pós-graduação gratuita e universal para toda a população da União Soviética. Não foi só uma questão de acelerado desenvolvimento tecnológico industrial, mas isso se reflete na própria sociedade, nas relações sociais, no bem-estar da população soviética. Inclusive, a União Soviética teve o primeiro sistema de saúde público do mundo, inclusive o SUS, quando foi criado depois da Constituição de 88, os pesquisadores e cientistas estavam se baseando no modelo soviético da década de 50. A União Soviética tinha 1/4 dos cientistas de todo o mundo, praticamente 25% dos cientistas do mundo todo viviam na União Soviética justamente porque eram valorizados, tinham qualidade de vida. Inclusive saiu um estudo da Unesco mostrando que o povo soviético era o povo que mais lia livros e o povo que mais assistia filmes de todo o planeta, para tu ver o grau de cultura, o grau de educação, o grau de avanço tecnológico e cultural da sociedade soviética. E o principal de tudo, a União Soviética fez tudo isso sem invadir nenhum outro país, como a Europa faz, invadindo a América Latina, colonizando os países da América Latina, colonizando o continente inteiro da África, colonizando metade da Ásia, os Estados Unidos invadindo vários países ao longo das décadas, saqueando o recurso natural, saqueando petróleo, e assim é muito fácil ter um país desenvolvido, ter um país tecnológico. Quando estoura a Revolução Russa, a União Soviética é violentamente invadida, se inicia uma guerra civil, porque várias potências capitalistas financiam um exército dentro da União Soviética que vai lutar contra a própria revolução para acabar com aquela revolução e restaurar o capitalismo. Então a União Soviética nunca invadiu um outro país para saquear recursos, explorar a população, como fez os Estados Unidos, como fez a Europa inteira. A União Soviética vivia isolada, não podia comercializar com o resto do mundo, nunca invadiu um país para saquear riqueza, foi agredida pelos países capitalistas e ainda assim generalizou cultura, bem-estar, lazer, ciência para a maioria do povo soviético. Por isso que eu gosto de enfatizar que o socialismo, mais do que um projeto alternativo de sociedade, mais do que uma outra forma de organizar as relações humanas, o socialismo é a libertação das potencialidades humanas, o socialismo é a libertação das forças humanas. A gente só vai saber o potencial do povo brasileiro, a gente só vai saber do que é capaz o Brasil quando acontecer a Revolução Brasileira, quando a gente construir o socialismo brasileiro. Porque inclusive eu me lembro daquela frase do Darcy Ribeiro, onde ele fala que eu tenho tão nítido o Brasil que pode ser e que há de ser, que me dói ver o Brasil que é. E se a União Soviética fez uma revolução em 1917 e em 50 anos foi a segunda maior potência do mundo, com cultura, lazer, bem-estar, ciência e desenvolvimento,
o Brasil vai ser o primeiro e vai ser o primeiro disparado. O resto do mundo vai olhar para o Brasil, vai se inspirar, vai ter inveja do socialismo brasileiro, levando em consideração tamanho bem-estar, tanta educação, cultura, lazer, transporte de qualidade, uma vida digna que o socialismo brasileiro vai gerar para a população brasileira. E outra experiência vitoriosa de socialismo, que é o segundo exemplo de maior desenvolvimento tecnológico industrial da história da humanidade, é o exemplo da China, da Revolução Chinesa. Porque quando se dá a Revolução em 1949, a China era ainda mais pobre do que era a Rússia em 1917, justamente porque a China passou por 2 guerras do ópio. O Reino Unido invadiu a China, destruiu com a população e viciou a população em ópio. O Reino Unido vendia droga e viciava as pessoas em ópio para aumentar o seu lucro, para ficar rico, para enriquecer as classes dominantes da Inglaterra, do Reino Unido, viciando em ópio a população chinesa. E quando se dá a Revolução em 49, era uma população extremamente miserável, passando fome. A expectativa de vida era de 35 anos. As pessoas não passavam de 35 anos na China, e inclusive eram pessoas miseráveis com fome e pessoas viciadas em ópio por culpa do Reino Unido. Então a China faz uma revolução socialista em 49 numa situação caótica de miséria extrema, com 1/3 da população viciada em ópio, morrendo aos 35 anos de idade. E hoje em dia, passados 70 anos da Revolução, a China é liderança em carro elétrico, painéis solares, bateria, robótica, exploração espacial. A China deixou de ser o país mais pobre, miserável e caótico do mundo em 49 e hoje em dia é liderança em inteligência artificial, tem suas próprias redes sociais, lança foguetes para o espaço, faz exploração espacial, é liderança em robótica, é liderança em carro elétrico, tem entregas por drone, pagamento com a palma da mão. A China é outra civilização hoje em dia, não existe qualquer país no mundo que seja minimamente comparado ao que é a civilização chinesa e ao desenvolvimento tecnológico e industrial que fez a China entre 1952, que é o primeiro plano quinquenal, e 2025. A experiência chinesa, o socialismo chinês é uma coisa tão absurda, é uma coisa tão inacreditável, porque é um país que deixou de ser miserável, com uma população viciada em ópio, e hoje é o país com o maior desenvolvimento tecnológico do mundo, não existe comparação. Então tu pensa assim, é como se o Sudão do Sul, como se a Etiópia, como se algum país extremamente pobre fizesse uma revolução e daqui 70 anos fosse o país mais rico do mundo, o país com maior desenvolvimento tecnológico do mundo inteiro. A China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza, segundo o Banco Mundial, e isso pra mim é uma coisa sinistra. É uma coisa que a gente deveria veicular de uma forma mais intensa, mostrar para as pessoas o grau de desenvolvimento da China, a ponto de a cada 4 pessoas que saíram da fome nos últimos 40 anos, 3 delas são chinesas. E a China fala que em 2049, daqui 20 anos, só em 2049 que eles vão ser uma potência moderadamente próspera, que eles vão ser um país socialista moderadamente próspero e vão iniciar uma nova fase do socialismo. Então tu imagina que partindo de uma miséria generalizada, um país caótico, com a população viciada em droga, morrendo aos 35 anos, uma população analfabeta e viciada em drogas, em 70 anos eles se tornaram a maior potência do mundo. Tu imagina o que vai ser a China daqui 40, daqui 50 anos. Aí a gente reflete sobre essas experiências socialistas, reflete sobre a China, reflete sobre a União Soviética, vê como os seres humanos são capazes de vencer a fome, a pobreza, vencer a miséria e se tornar uma potência mundial, que basta mudar o estado de coisas, basta reorganizar a sociedade, basta fazer reformas profundas e é possível a gente ter um país melhor, ter um mundo melhor, a gente construir uma civilização onde não tenham crianças dormindo na rua, criança vendendo bala no semáforo para sobreviver, pessoa catando comida do lixo, pessoa em moradia precária, pessoa passando fome. Então o socialismo na União Soviética foi uma coisa vitoriosa, foi uma coisa exemplar. O socialismo na China então nem se fala. Os caras são a liderança em revolução tecnológica, são a liderança em exploração do espaço, robótica e tudo que tu consegue imaginar. E por outro lado, o Brasil, que é um país capitalista, extremamente capitalista, é um país que tem 30 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, pessoas que estão almoçando hoje, mas não sabem se amanhã vai ter dinheiro para comprar comida. São pessoas que hoje estão bem, mas amanhã não sabe se vai se alimentar. É um país que tem 10 milhões de pessoas analfabetas, a pessoa que não sabe ler e escrever uma frase, a pessoa que só consegue interpretar o próprio nome. É um país em que a cada 10 famílias, 8 estão endividadas.
Tu imagina tu olhar para as pessoas na rua, tu vê que a cada 10 famílias tem 8 famílias que estão endividadas, que estão no SPC, que estão no Serasa, que não conseguiram pagar a fatura do cartão de crédito. O Brasil é um país à deriva, é um país abandonado, sem perspectiva de futuro, sem esperança de que as coisas vão melhorar. As crianças se desenvolvem, amadurecem e o sonho das pessoas é fugir do Brasil, é morar em outro lugar, porque é tão insustentável viver no Brasil. É um país com um abismo entre as classes sociais, com um nível de concentração de renda e riqueza absurdo. É um inferno urbano, o transporte público, 3 horas para ir para o trabalho, 3 horas para voltar. Os juros que os bancos cobram é um assalto contra o povo. Tu vai pegar os juros do rotativo. Nos Estados Unidos é 30%, 20%. Aqui é 350%. Para quem não sabe, os juros do rotativo do cartão de crédito é quando tu faz uma compra, aí chega um mês que tu não consegue pagar a fatura inteira e tu paga aquela parte mínima, que o banco te oferece pagar uma parte mínima, e aquilo ali vai cobrando juros, e no Brasil é mais de 300%, se eu não me engano é 430%. Então o capitalismo, ele só funciona para os países centrais do mundo, só funciona para os países que invadiram outros países, colonizaram e assaltaram, e hoje se industrializaram, se desenvolveram e conseguem prover um bem-estar para a população. Então, por exemplo, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Alemanha, França, Inglaterra, são os países centrais do capitalismo. São países que colonizaram outros países, que saquearam as riquezas da América Latina, que saquearam as riquezas da África, que exploraram a população, e hoje eles acumularam riqueza e conseguem ter uma sociedade melhor. Então o capitalismo só funciona para os países centrais, para aqueles países que exploraram outros países, que saquearam as riquezas, que roubaram a população e construíram a própria sociedade por meio da invasão e do roubo de outros países. Agora os países periféricos, os países subordinados nesse sistema global, como por exemplo os países da América Latina, grande parte dos países da Ásia, os países do continente africano. O capitalismo nunca funcionou para a Costa do Marfim, para o Congo, para o Iêmen, para a Etiópia, nunca funcionou para a África inteira, nunca funcionou para nenhum país do continente africano, porque eles foram roubados. O capitalismo nunca funcionou para o Equador, para o Brasil, para a Argentina, nunca funcionou para o Paraguai, para o Uruguai, para a Colômbia, porque a América Latina, o continente africano, a Ásia, são continentes que foram explorados, que foram destruídos, saqueados para desenvolver a Europa e para desenvolver os Estados Unidos. Aí depois que um país invade, explora e rouba toda a riqueza do outro e se constrói por meio desse roubo, é muito fácil se tornar rico, garantir o bem-estar para a população, garantir saúde, educação, previdência, transporte, justamente porque tu roubou e saqueou um outro continente inteiro. Agora, a periferia do mundo, o Brasil, o continente latino-americano, o continente africano, são países explorados, são países periféricos nessa divisão internacional do trabalho, e só uma revolução, só um rearranjo da sociedade nas suas estruturas, transformando radicalmente a base da sociedade, como fez a Rússia em 17, como fez a China em 49, só uma revolução é capaz de transformar esse estado de coisas e garantir que o Brasil vai ser uma potência mundial, como é a China, como foi a Rússia. Mas é isso, gurizada, o resumo da ópera. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: os dois exemplos de maior desenvolvimento tecnológico da história da humanidade são de países socialistas. Nenhum país capitalista fez um processo de desenvolvimento tecnológico e industrial como fez a União Soviética e a China. Nenhum país fez um processo tão rápido, tão acelerado de desenvolvimento das forças produtivas, da tecnologia e garantiu bem-estar para a população como a Rússia soviética e a China socialista de hoje em dia. A União Soviética saiu da miséria extrema, um país rural, atrasado, com população analfabeta, usando ferramenta medieval, e se tornou uma potência mundial com exploração espacial, enviando o primeiro ser vivo para o espaço, tendo 1/4 dos cientistas do mundo inteiro, sendo o povo que mais lia livros do mundo, criou o primeiro sistema de saúde público da história da humanidade. A União Soviética basicamente saiu do arado de madeira, que é uma ferramenta agrícola da Idade Média, e foi para o espaço, enviou o primeiro ser humano da história da humanidade para conhecer o espaço. Então, exploração espacial é uma temática socialista, isso está marcado nos anais da história. E a China saiu de uma condição em que a cada 3 pessoas, uma delas era viciada em ópio,
as pessoas morriam aos 35 anos de idade e hoje é liderança tecnológica em inteligência artificial, robótica, carro elétrico, tudo que tu consegue imaginar. E por isso eu gosto de enfatizar que o socialismo é a libertação das forças humanas, a libertação das potencialidades humanas, porque gera prosperidade para a população, liberta o povo da opressão, da exploração, da miséria, da desigualdade e gera um país desenvolvido, um país livre para decidir o rumo do seu próprio destino. Então o socialismo ele é um outro projeto de sociedade, é uma outra forma de civilização, é uma outra forma de organizar as relações sociais. E a história já provou que o socialismo garante desenvolvimento tecnológico, o socialismo ele garante universalização da riqueza e prosperidade para toda a população. Então é isso, gurizada. Se vocês gostaram do vídeo, já curte, comenta, compartilha, comenta bastante para engajar. Manda para aquele teu amigo que não é socialista, para ele ver o que é o socialismo na prática. E manda para aquele teu amigo que é socialista, para ele conhecer meu canal, para ele pegar visão nas ideias, porque o bagulho é doido. Então é isso, gurizada. Curte, comenta, compartilha e viva a Revolução Brasileira.